Pra mim já acabou. O Bolso vai pra 45, Lula vai pra 52 e pra Lua. Sei não, hein, irmão? Sei não. Mas enfim, eu os convoquei aqui hoje para nós discutirmos para quem vão os votos no segundo turno da presidência do Brasil. Tivemos aqui, como todo mundo sabe, Lula com 48,43% e 57 milhões de votos. Bolsonaro com 43,20% com 51 milhões de votos. Uma diferença aqui de mais ou menos 6 milhões de votos. Aí a gente teve Simone Tebet atrás, com 4,6% e 4,9 milhões de votos, e Ciro Gomes logo atrás, com 3%, 3 milhões e meio de votos. Aqui a gente tem praticamente 5 milhões, mais 3, 5, 6, 7, 8. 8 milhões e meio. 8 milhões e meio desses dois candidatos serão disputados entre Lula e Bolsonaro. Desses 7% aqui, que são 8 milhões de votos, quantos vocês acham que vão pro Bolsonaro e quantos vão pro Lula? Iniciada a discussão com a tropa. Pra onde vão os votos pra presidência? 3 pro Lula, 4 pro Bolsonaro, se ele não fizer merda. Deixa eu iniciar essa discussão no Twitter. Pra onde vocês acham que vão os votos do Ciro Gomes no segundo turno? E por quê? Iniciei a discussão, por favor compareçam nela aqui no Twitter, @MídiaBH, e eu também vou iniciar essa discussão no Discord, pra gente ter o máximo possível de opiniões. Acho que muitos já sairão do Ciro por voto útil. A maioria que votou nele não quer o Lula de jeito nenhum. Pois é, o Ciro veio com um discurso nos debates muito anti-Lula, falando que ele é um criminoso declarado, que ele já foi condenado, que tem um monte de coisa nas costas, então ele atacou muito Lula e foi muito atacado pelo Lula. Então a galera que tava meio indecisa entre Lula e Ciro Gomes, eu acredito que ficou pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro não fez uma campanha tão anti-Ciro Gomes quanto o Lula fez. Então a maioria dos votos do Ciro Gomes que poderiam ir pro Lula no segundo turno já foram no primeiro, com todo aquele papo de vamos ganhar no primeiro turno e etc, que o Lula tava fazendo. Então eu acredito sim que vai ter uma grande parte desses votos do Ciro Gomes que restaram que vão pro Bolsonaro, desses 3% aqui, que totalizam 3 milhões e 600 mil votos. Agora, da Simone Tebet, eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas de para onde vão esses votos. Eu conversei com várias pessoas que iriam votar no Dávila ou na Tebet no primeiro turno para depois ir pro Bolsonaro, e talvez eu tenha sido um desses casos aí. Talvez eu tenha votado em um desses e acabe no Bolsonaro no segundo turno. Então, essas pessoas existem. Mas Tebet é do MDB. Então, uma porcentagem dela com certeza vai acabar caindo no colo do Lula também. Porque, cara, quem são os eleitores da Simone Tebet? É a galera que votava no PSDB, que não queria muito extremo. Puta, eu não quero esse cara muito socialista, muito extremista, mas eu também não quero esse cara doidão de direita aqui. Aí, porra, tá, vou na Tebet. Mas você coloca uma água de salsicha, coloca uma social-democracia light lá. Vai ter uns auxíliozinhos, vai ter um estadinho aqui, uma burocracia ali, mas vai ter um mercadinho também. E essa galera que foi na Tebet? Não dá pra saber se vão pro Bolsonaro ou se vão pro Lula, e eu acredito que vai dividir ali no meio. Acredito que vai dividir praticamente no meio esses dois aqui, com uma porcentagem maior do Ciro Gomes indo pro Bolsonaro, graças aos argumentos que eu já falei aqui. Então eu daria 2% da Tebet pro Lula, 2% da Tebet pro Bolsonaro, 2% do Ciro pro Bolsonaro e 1% do Ciro pro Lula. Essa aqui seria minha conclusão pro segundo turno. Agora, a gente teve 3 milhões e meio de votos nulos e 1,9 milhões de votos em branco. Então, totalizando brancos e nulos aqui, a gente teve praticamente 5 milhões e meio. 5 milhões e meio de votos nulos, que é bem relevante se comparado aos 8 milhões e meio de Ciro Gomes e Tebet somados. Então entendam a importância dos votos nulos aqui também. Eles podem acabar virando o rumo dessa eleição que vai ser decidida entre 1% e 2% ali. É a eleição mais apertada da história do Brasil em segundo turno. Primeira coisa, a gente nunca teve um presidente que em sua reeleição ficou atrás. Então o Bolsonaro conseguiu um feito de ficar atrás do Lula, mas também conseguiu o feito de ser a menor distância entre presidentes de todos os tempos. Ou seja, muita coisa pode acontecer. E, apesar do Lula ter essa vantagem numérica aqui na porcentagem, o Bolsonaro tem várias outras vantagens, como, por exemplo, o aumento do Congresso Nacional e dos governadores. Bolsonaro elegeu a maior bancada,
a maior bancada da Câmara, a maior bancada do Senado, maior número de governadores, vários dos seus ministros, várias das pessoas que ele apoiou. Então essas pessoas vão acabar pedindo voto para ele no segundo turno e o Bolsonaro pode acabar virando por conta disso. 2 palanques importantes que isso aconteceu foi Minas Gerais, Romeu Zema ganhando, que vai apoiar o Bolsonaro, e São Paulo, que o Tarcísio está na frente e vai apoiar o Bolsonaro também. Foram 2 estados fundamentais para essa diferença entre o Lula e o Bolsonaro, que podem acabar virando pro Bolsonaro graças aos eleitos lá que vão fazer palanque para ele. Então, cara, essa eleição não está decidida. O Bolsonaro tem tudo para conquistar mais votos que o Lula, mas o Lula está na frente. Então o Lula não precisa conquistar tantos votos quanto o Bolsonaro, só que o Bolsonaro tem mais potencial de conquistar votos do que o Lula. E caralho, isso é quase um empate. Vai ser uma loucura do cacete isso. É uma polarização nunca antes vista no Brasil. Nunca antes vista. Bom, mas vamos ver se alguém deu uma opinião aqui no Twitter. Tá, aqui estão as respostas do Twitter e já tem bastante gente. Vamos ver aqui o que o povo acha de pra onde vão os votos do Ciro Gomes. Meio a meio. Da mesma forma que bolsonarista mudou de ideia em relação a Bolsonaro e votou em Ciro, uma galera que era assim com o PT deve fazer o mesmo. Então ela tá aqui no meio a meio. Só que eu uso aquele argumento de que o PT surrou mais o Ciro, enxugou mais os votos dele no primeiro turno. O Bolsonaro não enxugou tanto, então eu acho que vai ter um pouquinho de vantagem ali nesses 3% do Ciro. Se os eleitores estiverem prestando atenção no que o Lula disse nos últimos 80 dias, 80% pro Bolsonaro. Quem iria migrar pro Molusco já fez isso, que ficou pior é por conta da corrupção. Então acho que vem pro Bonoro ou é nulo. Dividido. PDT declarou apoio ao Lula, mas quem acompanha Ciro sabe que ele não apoia nenhum dos dois. Eu vou pelo menos pior e acredito que alguns outros eleitores também vão. Não há candidato pior que o Lula. Ciro já avisou que iria apoiar o Lula no segundo turno, mas meu palpite é que quem votou nele como terceira via vai nulo dessa vez. Aqui Gabi Alves. Vejo vários apoiadores do Ciro dizendo que vão pro Bolsonaro. Eu tô vendo bastante isso também aqui no Twitter. Enfim, ó, aqui está uma notícia. PDT anuncia apoio a Lula no segundo turno das eleições e diz que Ciro endossa essa decisão. Então eles dizem que o Ciro endossa, mas o Ciro não sai falar nada. Também ele tá com medo, né? O Lula desceu a lenha nele. Acho que ele deve estar com vergonha de apoiar o Lula. Agora, quem será que a Tebet vai apoiar? Lembrando que ela é do MDB, MDB já teve vice com a Dilma, que foi Michel Temer. Então o PT sabe articular com o MDB e talvez possa trazer a Tebet também, o que complicaria pra caramba pro Bolsonaro. Mas é claro, além disso, dos brancos e nulos, a gente pode falar também das abstenções, que bateram recorde de 20%. Essas pessoas que não foram votar, será que agora elas ficaram assustadas com a possibilidade do Lula e pensam em ir lá e eleger o Bolsonaro? Ou ficaram então assustadas com a proximidade do Bolsonaro e pensam em eleger o Lula? Qual será a narrativa que está andando aí na mente dos cidadãos brasileiros? Isso que eu quero descobrir, rapaziada. Mas as pautas do Ciro não são o contrário da esquerda? Não, meu amigo, as pautas do Ciro são bem mais parecidas com as do Lula do que com as do Bolsonaro, na minha opinião. O plano de governo dele é bem mais estatizante e, cara, eu expliquei isso no meu vídeo Em Quem Votar 2022. Eu contei o plano de governo do Ciro, plano de governo do Lula, veja lá o do Bolsonaro também, do Dávila, e saiba as semelhanças e diferenças entre cada um. Em Quem Votar 2022. Tem plano de governo de todo mundo. Vamos ver no Discord se alguém falou alguma coisa. 60% pro Bolsonaro. Vão pro Lula, maioria, 85%. Provavelmente pro Lula. Cheguei antes da aula agora, os votos vão pro mito. Inclusive, quem quiser entrar no servidor do Discord, exclamação Discord aí no chat, que vai aparecer o link, você entra lá com a tropa e pode falar aqui com a gente de vez em quando, velho. Bom, agora eu vou perguntar, e pra onde vocês acham que vão os votos da Simone Tebet? Os votos da Tebet vão mais pro Bolsonaro do que os votos do Ciro. Interessante, Davi. Nos explique por quê, eu esqueci de perguntar por que nessa, igual eu fiz na outra, a galera pensou, foda-se, não vou explicar. Atacou muito o Bolsonaro durante os debates, vai pro Lula, ou vou anular que nem no Ciro. Acho que é questão de tempo até ela postar apoio ao Lula em alguma rede social. Pro Lula, bem provável. Uns 50% pro Lula, o resto nulo ao Bolsonaro. 55%. Bolsonaro, mesmo que ela venha com esses papinho feminista, ela parece mais de direita. Provavelmente pro Bolsonaro. Ela tem uma intimidade maior com o pessoal do agro, um pessoal que apoia fortemente o Bolsonaro. Interessante essa colocação. Bom, eu ainda acho que esses votos de Ciro e Tebet vão ficar meio a meio nessa porra. Agora, as abstenções e os nulos podem acabar decidindo e também menos pessoas votarem no segundo turno no Lula, né? Isso pode acontecer também. Graças àquele negócio que eu falei, de mais políticos apoiadores do Bolsonaro terem sido eleitos nos estados, o que vai facilitar a campanha dele. Então, cara, eu acho que não tem conclusão aqui. Foi mal, galera, mas não tem conclusão aqui. Tá extremamente pau a pau. Essa é a conclusão.
Os dois têm muita chance de ganhar, nunca tivemos uma diferença tão pequena em um segundo turno, então pau a pau.